Paz do Senhor a todos. Uma alegria estar aqui novamente, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E vamos, com a graça de Deus, dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses, Cartas da Prisão, nossa série Cartas da Prisão. Então, peço que você vá abrindo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Onde foi que nós paramos na semana passada? Vai ganhar um bombom, hein, Dina? Depois você fala com o pastor. Muito bem, então Colossenses 3, a partir do verso 18. Peço que você deixe sua Bíblia aberta aí, daqui a pouco a gente vai ler o texto. Mas antes, só para a gente poder já se ambientar aqui, eu gostaria de fazer uma pequena introdução e dizer que os relacionamentos humanos, irmãos, tanto no âmbito familiar quanto profissional, eles sempre foram, ao longo da história da humanidade, um lugar de tensão e muitos desafios. Quando a gente olha para os relacionamentos entre homens e mulheres, pais e filhos, patrões e empregados, a gente vê, então, uma busca incessante ao longo da história por soluções que tragam harmonia, que tragam paz nesses relacionamentos, soluções que tornem essas relações mais fáceis e mais eficazes no dia a dia. Qual é o segredo para um casamento duradouro e feliz? Quem tem a resposta? Ou qual é o segredo para a criação de filhos? Como ser um bom funcionário? Qual é a melhor maneira de lidar com os seus funcionários? Quantos e quantos livros, já não foram escritos prometendo uma solução para essas questões? Falando por mim, irmãos, quantos livros eu não li sobre criação de filhos? Antes de casar, eu lia sobre criação de filhos. E isso criou em mim a falsa ilusão de que eu estava preparado para ser pai. Só que nenhum dos autores desses livros era pai do Adam. E nem da Zara. E, meus irmãos, como diz o ditado popular, eu literalmente caí do cavalo, porque eu falei, meu Deus, cadê a criança do livro? E a gente tenta pôr em prática todo aquele conhecimento que a gente foi adquirindo, que a gente foi buscando. E parece que só não funciona com a gente. É uma coisa terrível, irmãos. Eu estou muito mal essa semana, inclusive. E preparar essa pregação foi muito difícil, falando assim, por mim, porque eu e o Adam, a gente está numa fase que eu estou até evitando abrir muito meu coração para não ser cancelado, caso alguém veja essa mensagem nas redes sociais. Mas, irmãos, é muito difícil. Ou sobre casamento, a mesma coisa. Eu já li muito sobre casamento antes de casar, e eu e a Isabelle, quando nós estávamos noivos, a gente leu livros, a gente viu cursos. E aí, irmãos, mesma coisa. A grande questão é que ninguém casou com a Isabelle, só eu. E ela comigo, né? No caso, eu acho que se ela fosse falar aqui, seria muito pior. Porque o problema lá em casa geralmente sou eu, mas é muito difícil, irmãos. As relações humanas são muito difíceis. Essa é a realidade. A gente abre as redes sociais hoje e o que mais tem são pessoas querendo te dizer qual é o segredo para o casamento feliz, a maneira correta de educar os seus filhos. E dá até uma raiva na gente porque parece que a família de todo mundo funciona muito bem, menos a nossa. Os filhos dos outros são perfeitos, né? Ah, meu filho com 2 anos lê os 3 livros do Senhor dos Anéis, fala latim, grego, aramaico. Você fala, meu Deus, meu filho sequer saiu das fraldas. O problema sou eu, a gente pensa, né? E o casamento, então, a gente vê aqueles casais felizes, e sorriso para cá, e sorriso para lá. E eu falo, não é possível que essa gente não tenha dificuldade na vida. E é engraçado que, por vezes, aparecem aqueles casais assim, né? A menina tem 20, o rapaz tem 22, e eles têm curso sobre como ter um casamento duradouro. Tipo assim, eles casaram ontem, né? E, meus irmãos, a gente percebe ao longo da vida
que a solução para tudo aquilo que as respostas para as nossas questões estão na boa e velha palavra de Deus. Não tem como fugir disso, irmãos. A gente pode procurar em pessoas que a gente admira, a gente pode se espelhar em casamentos de pessoas que a gente admira, mas se nossas relações não estiverem debaixo do poder da palavra de Deus, nada dá certo. E no texto que nós vamos meditar nessa manhã, Paulo apresenta, então, a visão divina para esses relacionamentos, mostrando que eles devem ser vividos sob o senhorio de Cristo. E essa orientação era muito nova no primeiro século, onde as normas e os costumes sociais tornavam essas relações muito conflituosas e cobertas de tensão. A gente vai falar mais sobre isso à frente. E hoje, meus irmãos, a gente enfrenta um cenário muito parecido, é claro, com novos desafios, com desafios diferentes, mas a situação é muito parecida, onde a nossa cultura e as ideologias que nos cercam tornam essas relações entre pai, filho, marido, mulher, empregados e empregadores, tornam tudo isso muito difícil. E por isso nossa intenção nesse estudo, meus irmãos, é ver como as palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos orienta a submeter nossas relações ao senhorio de Cristo, e assim teremos nossos relacionamentos redimidos para a glória de Deus. Não será um relacionamento perfeito, não viveremos o céu na terra, mas certamente viveremos os nossos relacionamentos para a glória de Deus. Então vamos ler o texto, Colossenses 3, a partir do verso 18. Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor. Calma, esposas. Agora vem a parte dos maridos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando são vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm o Senhor nos céus. Amém. Só até aí. Vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra e o teu povo, Senhor, que precisa ser por ela edificada. Então, Pai, venha nos orientar nessa manhã. Usa, meu Deus, a minha vida como instrumento em tuas mãos. Que nós possamos sair daqui hoje, Deus, entendendo que nossos relacionamentos precisam do Senhor e precisam ser vividos, Pai, para a tua glória. Nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o teu texto nos ensina e que o teu nome seja glorificado, Deus, em tudo aquilo que vamos meditar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, nos últimos domingos, irmãos, nós temos aprendido que Paulo escreve aos Colossenses para confrontar algumas heresias que ameaçavam a igreja em Colossos. E essas falsas doutrinas que mesclavam legalismo judaico, filosofia grega, práticas místicas, tudo isso buscava desviar os crentes da suficiência de Cristo, colocando também em xeque a encarnação de Jesus, a pessoa de Jesus encarnada, que veio para salvar o seu povo. Então, para corrigir isso, Paulo constrói todo um argumento extremamente sólido nessa carta sobre a supremacia e a suficiência de Jesus em todas as coisas. Quando a gente lê, né, o capítulo 1, dos versos 13 ao verso 23, isso fica muito claro, onde Paulo vai demonstrar ali a suficiência de Cristo, de que tudo foi sujeito a Ele, de que Ele veio para salvar o seu povo e de que o que nós precisamos fazer é, então, viver para a sua glória. Mostrando, então, que nele, os cristãos, têm tudo o que precisam para a sua vida
espiritual e prática. Tudo o que eles precisavam fazer era permanecer na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que eles ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. É o que ele fala no finalzinho no capítulo 1, nessa porção que eu disse, do 13 ao 23. Então, Paulo escreve essa carta, muitos têm essa carta como uma das cartas mais completas de Paulo, nesse sentido, no aspecto de apresentar Cristo como a suficiência de Cristo, do seu sacrifício, da sua morte e também da sua ressurreição, e como isso vai impactar na vida dos cristãos. E ele combate, então, essas heresias que estavam buscando desviar, que estavam se disseminando no meio dos cristãos ali na igreja em Colossos, e tentando ali, então, desviar os cristãos do seu foco em Jesus. E dentre essas heresias que Paulo combateu, estava o ascetismo e o legalismo judaico. Os falsos mestres ensinavam que as práticas ascéticas e o cumprimento de tradições judaicas eram necessárias, eram obrigatórias para a salvação ou para alcançar uma vida espiritual superior. E por isso Paulo escreve: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 a 17. Pois era justamente nisso que o ascetismo e o legalismo judaico insistiam. Eles insistiam nas práticas judaicas, na circuncisão, nas dietas específicas, na observância dos dias santos, das festas, como se essas coisas fossem necessárias e obrigatórias para que os cristãos alcançassem a salvação e a santificação em Cristo Jesus. E, além disso, haviam também a insistência nas práticas ascéticas, o ascetismo religioso, e aqui eu acho que todo mundo já está na ponta da língua, né? Pastor, vamos lá, hein? Será que agora vai? O que é ascetismo religioso, então? Graças a Deus. Ô, glória. Eu sei que vocês sabem, mas eu estou com vergonha de falar. O ascetismo, então, é essa insistência em práticas que são até práticas muitas vezes justas, mas que praticadas de maneira exacerbada, elas só confundem as pessoas, achando que aquilo que elas fazem é o que vai levar elas à santificação e à salvação. Então, muitas pessoas faziam jejuns infinitos, né? Enfim, depois ficou muito comum entre as pessoas o autoflagelo, onde as pessoas se batiam na tentativa de expurgar os seus pecados. E é interessante, irmãos, que o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele deixa muito claro que esses atos de justiça que são praticados para serem vistos diante dos homens, que isso não tem valor algum, que nós precisamos fazer, sim, esses atos de justiça, fazer jejuns, orações, e a caridade também, mas não para que sejamos vistos, mas para a glória de Deus, fazendo em secreto, para que o nosso Pai que vem em secreto nos dê a recompensa devida. Então, Paulo, defendendo a suficiência da obra de Cristo, de que Cristo é suficiente, de que o sacrifício de Cristo é que nos purifica de todo pecado, e de que a obra de Cristo é suficiente para nos dar a salvação, ele diz, a partir do verso 20 do capítulo 2, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Tudo isso se destrói com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem o culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas essas coisas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Quantos de nós, né, já não fizemos jejum? Não, agora eu vou vencer esse pecado, e faz jejum, e faz promessa, né? E aí, passado de 2, 3 dias, está lá você pecando na mesma coisa de novo, porque, meus irmãos, quem nos purifica do pecado é Cristo Jesus, e nós precisamos ter essa confiança no Senhor, porque senão, meus irmãos, nós vamos nos perder, porque nós podemos nos esforçar ao máximo para viver uma vida de santidade, mas sem a presença de Jesus, longe do Senhor, isso não é possível. E aí a gente poderia pensar, né? Bem, se a gente não precisa mais observar essas coisas, então está tudo liberado, né? Se somos salvos através de Cristo, então vamos viver
como diria uma música que tocou num casamento ontem, vamos nos permitir. Eu tenho uma raiva dessa frase terrível. Vamos nos permitir, meus irmãos, se nós formos nos permitir, vai dar muito ruim. Então, não se permita. Como o pastor falou na semana passada, irmãos, Paulo segue aqui a dinâmica do sim e do não, do que fazer e do que não fazer, da morte e da ressurreição. Então, se uma pessoa morreu em Cristo, como ele diz aqui no verso 20 do capítulo 2, a partir do capítulo 3 ele vai dizer, se vocês ressuscitaram com Cristo, então a gente não fica na morte, a gente se ressuscita com Cristo. E aqueles que ressuscitam com Cristo, aqueles que foram regenerados por meio de Cristo Jesus e sua obra redentora, eles mudam o seu modo de viver. Não para que eles sejam salvos, não para que eles alcancem algum favor da parte de Deus, mas porque esse indivíduo já recebeu a salvação e ele já recebeu aquilo que de melhor ele poderia receber da parte de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é justamente isso que Paulo vai dizer a partir do capítulo 3, verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. De novo, lembrando aqui o que nós vimos na semana passada, muitos cristãos aceitam muito bem a ideia de morrer com Cristo, mas não lidam muito bem com o fato de ressuscitar com Cristo. Se nós morremos com Ele, também com Ele fomos ressuscitados para uma nova vida, meus irmãos. Uma nova disposição de viver. A nossa cosmovisão muda, os nossos atos mudam, a maneira como nós pensamos, agimos e falamos, tudo isso é mudado e moldado pelo caráter de Cristo Jesus em nós. E um dos principais sinais dessa mudança é a mortificação da velha natureza e suas práticas carnais. E é por isso que Paulo explora esse assunto na sequência do capítulo 3, a partir do verso 5, onde ele vai falar para os irmãos colossenses que aquilo que eles praticavam no passado deveria ser deixado para trás, isso deveria morrer, a velha vida deveria morrer, para que então eles vivessem a plena vida de Cristo Jesus. Porém, meus irmãos, os frutos gerados pela conversão, eles não afetam só as nossas vidas individuais, mas também nossas relações uns com os outros, a nossa vida relacional. Quando Cristo nos alcança e quando nós morremos e ressuscitamos com Ele, não é só nós como indivíduos que somos afetados. Se você se converteu, se você se encontrou com Cristo e essa mudança também não atingiu a sua vida social, então tem alguma coisa errada. As pessoas precisam ver em nós cristãos de verdade, pessoas que foram redimidas em Cristo Jesus. E isso afeta nossos relacionamentos, e é exatamente isso que vamos estudar hoje. Ciente disso, e querendo, então, orientar os irmãos colossenses a respeito desse assunto, é que Paulo agora, a partir do verso 18, vai, então, falar sobre como a vida de Cristo muda também na nossa vida relacional. E ele começa dizendo, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Então, Paulo começa falando sobre o dever da mulher que vive no Senhor. Essa é minha filha. E é engraçado, irmãos, que esse texto aqui é engraçado, porque nós já estamos tão influenciados pelas ideologias desse mundo, ideologias modernas, né, e antibíblicas, que a gente lê esse texto aqui cheio de dedo, né? Como se o que estivesse escrito aqui fosse uma ofensa, como se nós precisássemos aliviar aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, para não parecer tão direto, né? Então, muitas pessoas pegam esse texto, tanto esse quanto o texto de Efésios, que é similar a esse, onde Paulo exorta as mulheres para que elas sejam submissas a seus maridos, e aí vem um disclaimer gigantesco. Não, você tem que ser submissa, mas não é bem assim. É submissa, mas não é isso aqui. E aí, meu Deus do céu,
Meus irmãos, o texto diz exatamente aquilo que ele quer dizer. A mulher que vive no Senhor, que ressuscitou com Cristo, deve se submeter a seu marido. Posso ouvir um amém das mulheres casadas? Aleluia. Meus irmãos, a grande questão aqui, eu ouvi poucos améns, hein? A grande questão aqui, meus irmãos, é que essa sujeição a qual Paulo se refere, ela também, então, se entende como submissão aqui nesse texto. Agostinho dizia que se você acredita somente naquilo que você gosta nas Escrituras, então você não crê nas Escrituras, mas você crê em si mesmo. Paulo ensina que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua esposa. E por que a mulher, então, deve se submeter a seu marido? Paulo responde no próprio texto, irmãos, é porque às vezes a gente lê tão rápido que a gente não consegue compreender aquilo que o texto diz. E quando a gente chega na parte aqui da sujeição, a gente já cria um bloqueio, né? E o que vem depois, às vezes, a gente passa em branco. Mas o apóstolo Paulo ele deixa explícito no próprio texto o que essa submissão quer dizer. E aqui eu vou usar a tradução da Bíblia King James, porque ela deixa mais claro ainda aquilo que o texto diz. Diz assim na versão King James: mulheres, cada uma de vocês seja submissa ao seu próprio marido, pois assim deves proceder por causa da vossa fé no Senhor. A submissão da mulher ao marido não é um ato de adoração ao marido, é um ato de adoração ao Senhor. A submissão da esposa ao marido, ela é frequentemente distorcida, porque alguns rejeitam a sua base divina. O que Paulo apresenta aqui, meus irmãos, não é um chamado à subjugação, mas à submissão voluntária como um ato de obediência ao Senhor. Não é assim, uma coisa entre mulher e marido, é entre mulher e Deus, é entre mulher e Cristo. E uma mulher que serve o Senhor, ela tem esse entendimento de que ela o faz, ela se submete ao seu marido por amor ao Senhor e como um ato de louvor a Deus. E é claro que se essa submissão é no Senhor, logo, o marido que não ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, e a gente vai falar sobre isso já já, esse homem não é digno de que sua mulher seja submissa a ele. Como que um homem que não ama sua mulher como Cristo ama a igreja pode exigir submissão de sua esposa, se a submissão dela está no Senhor? A ordenança, meus irmãos, não é para que a mulher seja submissa a qualquer homem, mas a um homem que vive para o Senhor. A ordenança não é para que a mulher seja submissa a qualquer homem, mas ao seu marido. Ela não tem que se submeter a qualquer homem. A submissão dela é ao marido dela. E não qualquer marido, mas ao marido que tem a sua vida centrada no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. A submissão da mulher ao marido tem limites muito claros, não podendo ser exigida de forma alguma que ela desobedeça ou viole a palavra de Deus em lealdade ao seu marido. A sua fidelidade e a sua lealdade, primeiramente, pertencem a Cristo Jesus e depois ao seu marido. Portanto, se o marido da mulher sugere práticas, seja elas quais forem, que vão afastar essa mulher dos caminhos do Senhor, esse homem não é digno da submissão de sua esposa. E mulher, você não deve submeter a esse marido, porque o seu compromisso primeiro é com o Senhor. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos dias onde os papéis, tanto de homem como de mulher, têm sido completamente distorcidos. Muito distorcidos. E isso, a gente poderia falar só sobre isso aqui essa manhã, sobre a influência do feminismo, sobre como as mulheres querem fazer papel de homem e vice-versa, e por tantas razões, meus irmãos, por tantas razões. Há uma estatística, eu não tenho a fonte, mas há uma estatística de que 50% das crianças do Brasil crescem sem a presença de seus pais. E aí as mulheres, por sua vez, não compreendendo a palavra de Deus, querem fazer o papel do homem, e aí vira uma bagunça.
É só a gente ligar a televisão que a gente vê, meus irmãos, a bagunça que nosso mundo se enfiou. E é uma coisa terrível, porque hoje a gente, olhando, a gente sequer sabe quem é homem e quem é mulher. Existe um termo que é... não vou lembrar agora. Androgenia. A androgenia é isso. São homem e mulher que possuem as mesmas características. Isso é muito interessante. Eu gosto desse assunto, porque isso vem lá da Revolução Francesa, onde lá foi estimulada essa questão de igualdade, né? E aí, pelo amor de Deus, gente, eu só estou contando uma parte da história, tá? Não estou censurando nada. Mas, a partir dali, se começou essa questão de mulheres se vestirem igual aos homens, né? Mulheres só usavam vestido, homens só usavam calça, e depois dali, a mulher começou a usar calça também e tal. E até um certo ponto estava indo tudo muito bem, mas, de repente, quando a gente olha para a nossa sociedade de hoje, a gente tem homem que a gente não sabe se é homem, tem mulher que a gente não sabe se é mulher, e é uma confusão completa. E as meninas, às vezes, na igreja, que têm o seu coração desejoso de se submeter a um marido cristão, não encontram homens dignos de submissão. Porém, há um remanescente fiel. E você, pai, e você, mãe, deve criar sua filha para que ela se submeta ao seu marido, no Senhor. E para isso, você precisa educá-la para que ela tenha o discernimento de conhecer um bom homem, um servo de Deus. Meu irmão e minha irmã, se você tem uma filha, o momento de começar a orar para que ela encontre um bom homem para a sua vida não é quando ela estiver velha, não, é a partir de agora. Desde a sua tenra infância, para que o Senhor já prepare para ela um homem honrado, no qual ela tenha o prazer de se submeter. Muitas mulheres acreditam que, para serem bem tratadas, elas precisam, né, do feminismo, dessas ideologias de empoderamento e etc. Mas há de chegar o dia, meus irmãos, cedo ou tarde, em que esse movimento vai enfraquecer e vai sumir, porque em nenhum outro lugar as mulheres vão encontrar tanto respeito, tanto amor e tanto cuidado como na palavra de Deus. Eu vi esses dias, essa semana, uma feminista que participou de um podcast e ela dizia com todas as palavras: eu me arrependi de tudo que eu falei, porque agora eu estou com 40 e tantos anos e nenhum homem quer casar comigo porque eu já sou velha, e tudo que eu queria hoje era ter me casado com um homem honrado para poder ficar em casa e fazer as tarefas de casa enquanto ele estava trabalhando. Porque, meus irmãos, cedo ou tarde o boleto chega. E esse papinho de empoderamento, né, de direitos iguais, de não sei o quê, uma hora isso aí, meus irmãos, isso vem à tona. E aí a moça lá com 40 e tantos anos tem o desejo de ser mãe, mas sequer tem um marido. Por quê? Porque ela achou que a solução para os problemas da sua vida, que para ela ser tratada muito bem como mulher, ela precisava do feminismo, sem saber de que ela precisava de Cristo Jesus. Cristo redefine o papel da esposa, não como inferior, mas como parte de uma estrutura criada por Deus para refletir a harmonia do Evangelho no seu lar. Assim como Cristo voluntariamente se submeteu ao Pai, a gente lê isso em Filipenses capítulo 2, a submissão da esposa é uma expressão de seu amor e obediência a Cristo. Sem Cristo, meus irmãos, movimentos idealistas e humanos falham ao buscar autonomia, sem reconhecer que a verdadeira liberdade está em viver segundo o propósito de Deus. Portanto, mulher, você que é casada, se você se casou com um homem honrado, você deve submissão a ele. Uma casa não pode ter duas cabeças. Isso, um corpo com duas cabeças é uma anomalia. Mas a gente vai ver que uma casa sem cabeça também é uma anomalia. Então, mulheres, se submetam aos seus maridos, no Senhor, no temor do Senhor. Alguma dúvida, irmãos? Pastor? Só é importante a gente, você falou dessa pessoa aí que se arrependeu. Uhum. Na verdade, eu acredito que a maior parte das pessoas que se envolvem nesses movimentos, que falam, trabalham para esse objetivo, em algum momento elas vão se arrepender porque elas vão perceber que elas, na verdade, foram usadas por um sistema que promove essas ideologias, não pelo
aí elas vão entender que tudo que elas disseram, tudo que elas fizeram, não foi por elas. Foi a serviço do sistema. Exatamente. Essa que é a questão. Exatamente. O pastor tá salientando aqui a questão de que esses movimentos ideológicos, o fim último deles não é atender a demanda, né, das mulheres ou de qualquer outro grupo social ao qual eles dizem defender, mas o maior interesse deles é em si mesmos, né, em favorecer o próprio movimento para que eles atendam ali seus interesses, e seja eles qual forem, políticos, econômicos e etc. E é verdade. Ninguém se preocupa mais com as mulheres do que Cristo. Basta você ler o Evangelho de Lucas e você vai ver a valorização da mulher no ministério de Cristo Jesus. Eu recomendo um livro muito bom, lançado pela editora Fiel, acho que é a editora Fiel, que se chama As Mulheres que Viram Jesus. Você, mulher que quer saber o que Jesus pensa a seu respeito, leia esse livro e eu garanto que você vai se surpreender, porque Cristo ama as mulheres, assim como Ele também ama os homens, tá, homens? Não fiquem com ciúmes. Mas alguém tem alguma dúvida a respeito dessa parte da submissão? Alguma mulher quer aqui colocar o seu ponto de vista? Não? Que bom. Sim. A unidade perfeita, cada um no seu papel, e trazendo a unidade, essa perfeição, a satisfação do homem e da mulher estarem juntos. Exatamente. Com certeza. O desejo de Deus sempre foi esse, né? Nós é que estragamos tudo, como sempre. Mulheres, fiquem tranquilos que agora nós vamos falar sobre os homens, tá? Calma aí que agora... É isso. O nosso... Vamos chegar lá. Calma. Calma, gente. A mulher, ela se submete ao homem. Mas a grande questão é que ela não faz isso para o louvor do homem, mas para o louvor da glória de Deus. E aí, meus irmãos, a gente poderia aqui citar vários testemunhos de mulheres que, por vezes, pensavam diferente do marido em certas circunstâncias, né? Peço licença aqui da minha mãe para falar do nosso testemunho pessoal. Não foi muito radical, mas só para exemplificar, né? Quando o pastor foi chamado para vir para cá, minha mãe teve alguns conflitos com isso, né? Porque aqui é uma região de calor e etc. Entretanto, meus irmãos, ela se submeteu ao chamado do seu marido, e isso teve, no seu fim último, a glorificação do nome de Deus. Porque, caso contrário, essa igreja não estaria sob a autoridade do pastor Oswaldo. Claro que o Senhor certamente levantaria outra pessoa, mas o que eu quero dizer é que o fim último da submissão da minha mãe gerou glória para Deus. E esse é o objetivo, né? É saber que as nossas relações não são para nos agradar, mas para o louvor da glória de Deus. E isso muda tudo. Toda a nossa relação muda. É importante também entender que essa questão não se aplica só às mulheres, se aplica a qualquer cristão. Sim. Em qualquer contexto. Por que você deve ser submisso a um patrão que te trata mal? Por que você deve trabalhar pensando no bem do teu patrão que te trata mal? Porque você se submete a Cristo. Exatamente. O teu compromisso é com Cristo, em primeiro lugar, não é com o teu patrão. Exatamente. Então você honra o teu patrão porque você quer honrar Cristo. Sim. Esse é o ponto. Agora, se ele é mau, se ele é bom, Aí é ele com Deus, é. O Hernandes Dias Lopes, ele tem uma analogia para esse texto que eu acho sensacional, que ele fala sobre o trem e o trilho. E ele fala, né, que o trem, ele se submete ao trilho. Mas ele só é livre quando ele se submete ao trilho, porque ele só vai conseguir andar
se ele se submeter ao trilho. Então, a verdadeira liberdade da mulher está em submeter ao seu marido. Não porque ela vai, não por causa não que isso vai gerar a ela algum tipo de prisão, mas porque essa é a liberdade. É assim que vai funcionar, assim como um trem se submete ao trilho, né? Então, não é uma coisa assim, né? Do tipo, sabe, como eu falei, não é que que o marido vai subjugar a mulher e que, enfim, não é isso, mas é uma relação que visa o seu fim último, a glória de Deus. E agora chega a parte, então, dos maridos, onde o apóstolo Paulo vai dizer: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Então, enquanto o versículo anterior, ele orienta as esposas sobre a submissão, aqui Paulo chama os maridos a um padrão de amor que é tanto radical quanto contracultural para aquele contexto. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E ele diz, então, marido, amem as suas esposas. A palavra amor aqui, amem aqui, usada por Paulo, esse termo que é usado por ele no grego, é um termo que descreve um amor sacrificial. E isso tem todo sentido, porque é exatamente isso que ele diz aos cristãos na carta de Efésios, quando ele diz, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. De novo, salientando um amor sacrificial. Não é um amor baseado em sentimentos, não é um amor baseado em paixão, mas uma decisão deliberada de buscar o bem da outra pessoa, mesmo que tenha um custo pessoal. Mesmo que isso exija de nós, maridos, negar nossas vontades. Meus irmãos, o nosso compromisso como maridos é muito difícil. Muito difícil. Porque nós somos chamados a fazer para nossas esposas aquilo que Cristo fez para a igreja. E se você não faz isso, se você não busca isso, você não é digno da submissão de sua esposa. O que Cristo fez pela igreja, irmãos? Tudo. Ele deu a sua vida, para resumir, ele deu a sua vida pela igreja. Portanto, o homem tem que dar a sua vida pela esposa, ainda que isso seja no sentido literal. Se entrar um bandido na sua casa e mirar a arma para sua esposa, você tem que entrar na frente, porque o seu amor por ela é um amor sacrificial. Se acontece algum problema com a sua esposa, quem responde é você, homem. As pernas ficam até bamba, né? Não é fácil não, irmão. E no mundo greco-romano, a relação de maridos e esposa era muitas vezes marcada por uma autoridade unilateral do homem, né? Esse amor, até mesmo sentimento, ele não era considerado algo essencial para o casamento. Era uma coisa muito prática. Duas pessoas se juntavam, o homem, boa parte daquela cultura ali, acreditava que as esposas eram sua propriedade, tinham elas como propriedade deles, e elas tinham que se subordinar a eles em todos os sentidos da vida, nos serviços, etc. E era muito do homem, assim, a família, né, o homem e a mulher só tinham relações e eles só se relacionavam quando o homem queria. As vontades da mulher não eram muito levadas em consideração. O que mudou, meus irmãos, esse parâmetro, o que mudou esse costume foi o Evangelho de Cristo Jesus. Antes, as coisas eram muito piores. Paulo, então, ele eleva a relação conjugal ao estabelecer Cristo como modelo. De novo, citando aqui Efésios, ele vai dizer: marido, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor, então, inclui proteção, cuidado, um compromisso incondicional com a sua esposa, assim como Cristo se comprometeu incondicionalmente com a sua igreja, refletindo o amor sacrificial de Cristo nos nossos lares.
E às vezes a gente, em oração, a gente fala, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas que se faça a tua vontade. E a vontade do Senhor é que você se sacrifique pela sua esposa. E não a tratem com amargura, o que ele vai dizer. E a expressão de não tratar com amargura é um alerta contra as atitudes de dureza e de ressentimento que havia entre maridos e mulheres naquele contexto. A palavra grega aqui para amargura, ela transmite essa ideia de uma coisa que causa irritação, rancor, ou uma relação áspera, aspereza. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz que a mulher tem que se submeter ao marido, não é que o marido tem que bater na mesa e falar alto, não. Os maridos têm que falar com gentileza com suas esposas, usando palavras que edifiquem e não que rebaixem as suas esposas. O comportamento do marido deve demonstrar paciência, compreensão, especialmente no momento de conflito, quando a mulher se demonstra ser a parte mais frágil. E esse comando de Paulo aqui rejeita qualquer tipo de abuso, seja ele verbal ou físico. Irmãos, tem homens crentes que acham que pode bater nas suas esposas. E o bispo Jorge falou lá no encontro de homens sobre isso, ele falou, um crente que bate na sua esposa não pode nem pegar a vassoura da igreja para varrer a igreja. Porque, meus irmãos, Cristo bateu na sua igreja? Em que momento nós vemos isso? Muito pelo contrário, Cristo foi espancado pela sua igreja. Nós precisamos tratar as mulheres com gentileza, com amor, com mansidão, com paciência, sabendo que a mulher é a parte mais frágil. Não trate sua esposa como você trata seu amigo do trabalho. A sua esposa não é o seu mano, não é o seu brother. A sua esposa é uma mulher e ela exige respeito, delicadeza, gentileza, carinho, afeto. Ah, mas eu sou durão. Se quebrando aos pés de Cristo, rapaz. Ué? Se é carinho que a sua esposa precisa, dê carinho a ela. Se é atenção que ela precisa, dê atenção a ela. Sabendo que o seu compromisso primeiro é com o Senhor. E ao negar isso à sua esposa, você nega também ao Senhor, porque o seu compromisso é com Ele. Amar a Cristo, amar a esposa como Cristo amou a igreja não é um ato de louvor à sua esposa, é um ato de louvor a Deus, em obediência ao Senhor. Portanto, tratar a esposa com amargura é incompatível com o amor sacrificial de Cristo. Um marido que ama a sua esposa, ele vai buscar eliminar qualquer tipo de raiz do passado, de aspereza, de irritação no seu relacionamento. Ele vai se esforçar para criar um ambiente de harmonia, de paz, de carinho, de segurança para sua esposa. A mulher tem que se sentir segura perto de seu marido, e isso não envolve só você ser forte fisicamente, né, igual eu, ou, enfim, coisas do tipo. A sua esposa tem que ter... Eu não sei por que vocês estão rindo. Ué? Falei alguma mentira? Meus irmãos, no mundo onde as pessoas são o que querem, eu posso ser forte, posso não? Eu escolhi ser forte, ué. Lidem com essa informação. Obrigado, Claudinho. Irmãos, um homem, a pior coisa que pode acontecer com o homem é ele ser um homem sem respeito. E isso se perde, meus irmãos, no dia a dia. Olha o que aconteceu lá com Ló, né? Um cara completamente sem moral, fraco que só ele. Foi falar lá com os genros, né? Ó, mete o pé porque o negócio vai ficar ruim aqui nessa cidade. E os genros, esse cara sabe o que está falando, não. Falou com a esposa, olha, não olhe para trás. O que a mulher fez? Olhou para trás. E o final da história a gente já sabe o que aconteceu lá com as filhas dele. Um homem completamente sem moral. Não seja esse tipo de homem. Se submeta ao Senhor e ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E dessa forma, quando acontecer algum tipo de situação em que você precisar da ação da sua esposa, ela vai te obedecer, ela vai se submeter a você porque ela vê em você a imagem de Cristo. Isso é muito forte, meus irmãos. Muito forte. Imagina uma situação de desespero na sua casa, onde você percebe que a sua mulher precisa sair dali e você fala com ela, ó, vai embora porque o negócio aqui, sei lá, está pegando fogo.
E a mulher não confia em você, você não tem essa moral com ela. Olha que coisa terrível. E isso se constrói, meus irmãos, no amor do dia a dia, sacrificial. Ela precisa ver em você esse homem que se sacrifica por ela, para que no dia que chegar algum tipo desse imprevisto, ela possa confiar em você. E dizer, olha, se meu marido está mandando ir por aqui, eu vou por aqui. Porque ele sempre me amou, sempre se sacrificou por mim, porque ele iria me enganar agora. Então, meus irmãos, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, o marido é chamado a colocar as suas necessidades pessoais, o seu bem-estar, as suas vontades, as suas paixões em segundo plano. Em primeiro lugar vem a sua esposa. Acima dos seus próprios interesses vem o bem da sua esposa. E, de novo, indo na contramão desse mundo, né, meus irmãos? Quantos aqui conhecem o movimento Red Pill? Red Pill é um movimento que surgiu, é bem recente. E ele até tem algumas pautas assim, interessantes, porque a maioria deles se baseiam na teologia católica, então algumas coisas alguns pontos são até pertinentes. Mas, como tudo, meus irmãos, que é feito fora do corpo de Cristo, fora da palavra de Deus, se perdeu, e agora eles são basicamente um movimento que se opõe ao feminismo. E isso fez com que esse movimento tratasse as mulheres como inferiores. E eles olham para as mulheres como um ser inferior. E eles fazem lá todo tipo de atrocidade para manchar imagens de mulheres e, enfim, mulheres que tiveram algum passado, enfim, uma vida distante daquilo que eles julgam ser o correto. E eles ficam lá fazendo brincadeiras. Ah, você casou com uma menina que já se relacionou com vários homens, não sei o quê, essa menina não vale nada, sem levar em consideração que Cristo pode transformar uma vida. Meus irmãos, eu conheço o testemunho de um rapaz que uma moça perdeu seu marido e ela tinha 2 filhos, e esse homem se prontificou a casar com essa moça. Para o movimento Red Pill, isso é uma maluquice. O cara se casar com uma esposa que já vem com 2 brindes, é maluco. Mas ele fez isso por amor ao Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que amar as viúvas, os necessitados. E ele abriu mão de poder casar com uma moça mais nova, né, solteira. Claro que isso não é para todo mundo, eu só estou dando um exemplo de que nossas relações têm que se submeter à vontade de Deus, não às nossas vontades. O discurso desse mundo vai ser feliz, o seu relacionamento precisa te fazer feliz, você tem que se sentir realizado. Meus irmãos, isso é uma tragédia. Uma tragédia. Porque nossos relacionamentos, meus irmãos, em primeira instância, tem que glorificar ao Senhor. O homem deve liderar o seu lar, mas não com uma liderança autoritária e dominadora, mas uma liderança que serve. E, meus irmãos, como é difícil falar isso. Porque eu sei como é difícil viver isso. Cristo lidera com humildade, né? Não foi isso que ele fez com os discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, assumindo o lugar de servo? Meus irmãos, a gente já fez várias brincadeiras aqui, né? Onde a gente fala, se eu fosse Deus. Meus irmãos, se eu fosse Cristo no lava-pés, ia tacar a bacia na cabeça de todo mundo. Vocês são uns hipócritas, não estão 3 anos andando comigo, não entenderam nada. Mas a liderança de Cristo é uma liderança que serve, que demonstra no exemplo. Então, quando você estiver pensando em bater na mesa, lá na sua casa, fala alto, fala com a sua esposa, eu quero lavar seus pés. Quero me humilhar aqui diante de você e reconhecer que nós precisamos de muito ainda para caminhar juntos e precisamos submeter nosso casamento à vontade do Senhor. Sirva na sua casa, seja um servo. Amém, irmãos? E isso, diferente daquilo que se prega nesse mundo, não é sinal de fraqueza. Você precisa ser muito mais forte para servir do que para ser autoritário. Você precisa ter muito mais força para ser um homem que lidera com o serviço do que liderar com o autoritarismo. Porque gritar é muito fácil, falar alto é muito fácil, bater na mesa é muito fácil. Mas assumir o lugar de servo
é muito difícil. Mas é isso que Paulo também nos chama a fazer lá em Filipenses, não é? Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que, mesmo sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas se humilhou até a morte de cruz. Quando Paulo fala sobre isso, meus irmãos, ele não está falando que a gente tem que se esvaziar, porque a gente não tem nada para se esvaziar. O que ele fala é que a gente tem que assumir o lugar de servo. E agora, falando principalmente para os maridos, assuma o lugar de servo. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo é o modelo supremo da liderança amorosa. O marido que lidera com gentileza, com paciência e graça, ele reflete a glória de Deus no seu lar. E tal amor desarma qualquer resistência, criando um ambiente seguro de submissão e respeito. Amém, homens? Amém. Dúvidas? Pastor? Uma questão relacionada a isso, né? Ontem nós colocamos lá no grupo de devocional a respeito desse assunto, não desse assunto, mas algo semelhante, falando sobre o fato de Deus ter criado o homem basicamente com duas responsabilidades. Que ele fosse um ser viril e piedoso. Porque a piedade equilibra a atitude viril Sim. máscula do homem. E a masculinidade, ela conduz o relacionamento do homem, né, dentro do contexto familiar e da sociedade, o equilíbrio por causa da piedade. Então, quando falta um desses dois elementos, o homem perde a sua função do ponto de vista da razão pela qual ele foi criado. Né? A gente olha ali no texto de capítulo 2, por que Eva foi criada? Qual a razão da criação da Eva? Né? Nós vemos ali que o homem foi chamado para dar nome aos animais, e ele deu nome a todos. De repente ele percebeu que não tinha nenhum que se correspondesse com ele, que correspondesse a ele. Uhum. Né? Ou seja, não havia nenhum que o correspondesse. E então Deus criou a mulher. Então a relação do homem e da mulher, ela foi criada no contexto de correspondência. No sentido de que, primeiro, os dois respondem a Deus. Uhum. Né? E segundo, cada um precisa responder ao outro. Sim. A necessidade que o outro tem precisa encontrar resposta na sua contraparte. Né? Então, quer dizer, essa relação é uma relação de troca, de equilíbrio. Mas cada um tem a sua função. Sim, com certeza. A sua posição dentro da ordem da criação. Uhum. Então, não é uma questão de superioridade e inferioridade. É uma questão de consciência. Sim. Cada um tem a consciência da razão pela qual foi criado e como foi criado por Deus. Né? Dentro desse sistema perfeito que Deus imaginou e nos colocou para viver. O problema é que nós, quando nós queremos mostrar virilidade, nós agimos com truculência, com estupidez, né? Aí falta inteligência, falta sensibilidade, falta tudo. É. E quando nós queremos agir com piedade, muitas vezes nós achamos que agir com piedade é você se efeminar. Né? Uhum. Então, a gente precisa reencontrar esse lugar de equilíbrio na nossa função como Amém. dentro do projeto de criação de Deus. Amém. E quando a gente fala que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a gente pode ter como base o ministério de Jesus, né? E Jesus teve um ministério muito equilibrado. Ele falou de maneira muito firme com seus discípulos quando foi necessário, né? Quando os discípulos falavam alguma besteira, geralmente Pedro, mas, enfim, quando eles tinham alguma atitude assim, né, fora daquilo que Jesus esperava, Jesus corrigia eles e falava de maneira bem, bem forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente lê que tinha um discípulo que se encostava no colo de Jesus. Então, Jesus tinha esse equilíbrio no seu ministério, né? Ele sabia agir ter essa força da atitude, mas, ao mesmo tempo, né, ter ali a mansidão, né? É interessante que as únicas características que Jesus fala de si mesmo é que ele fala que ele é manso e humilde. Olha que coisa, né?
Quando ele vai falar sobre si mesmo, ele não fala, eu sou todo poderoso, ele fala, não, eu sou manso e humilde. E é como o pastor falou, é encontrar esse lugar de equilíbrio, né? E a gente só encontra isso na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, dando sequência, verso 20. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então, esse versículo é uma instrução clara e direta de Paulo aos filhos dentro da família cristã. Então, aqui ele aponta para a importância da obediência aos pais e como eu queria que o Adam já tivesse a compreensão desse texto. Tadinho, eu estou batendo muito nele hoje, né? Irmãos, orem por mim. Por ele também. Ele precisa se converter. Então, a gente vê aqui Paulo enfatizando a obediência aos pais como uma expressão prática dessa nova vida em Cristo. E ele vai dizer, né, seja obediente em todas as coisas. A palavra obedecer aqui no grego, ela tem esse sentido de estar sob autoridade, de ouvir e estar sob autoridade. A ideia central é que os filhos devem ouvir atentamente e cumprir as instruções de seus pais como parte de uma ordem divina para a família. E essa obediência deve ser integral. Não é obedecer só o que lhe convém, mas obedecer em todas as coisas. Paulo diz, em tudo, enfatizando que a obediência deve ser ampla, abrangente, exceto, é claro, caso aquilo que o pai lhe diga vai levá-lo a desobedecer algum mandamento do Senhor, como em todas as relações, nosso primeiro compromisso é com Cristo, é com o Senhor. Agora, se a ordenança do seu pai não te faz tropeçar, não te faz sair dos caminhos, você deve obediência a ele. Mas sabendo que a nossa obediência maior está em Deus. E por isso o filho também deve conhecer o Senhor, para que ele não corra o risco de, agradando o seu pai terreno, desagrade a Deus. E aqui ficou um alerta para os filhos, é porque a maioria aqui já é pai, né? Mas, enfim, passe isso para os seus filhos. Eu sei que você vai ter prazer em fazer isso. Então, os filhos precisam conhecer a palavra de Deus. Eles precisam conhecer os caminhos do Senhor, porque se eles não conhecerem, eles correm o risco de agradar o pai terreno e desagradar o pai que está nos céus. No contexto judaico, meus irmãos, e greco-romano, a autoridade dos pais era praticamente absoluta sobre seus filhos. Paulo, no entanto, ele apresenta aqui essa obediência como algo que agrada prioritariamente ao Senhor, enraizando, então, esse relacionamento com Deus e não um mero dever social. O filho não tem que obedecer o pai como um dever social, como uma conveniência, mas por amor ao Senhor, por temor ao Senhor. Ontem nós fomos a um casamento e Adam herdou o gosto por casamento do pai dele. Estava lá se esbaldando, dançando, brincando, e eu estou só de olho, né? Aí, daqui a pouco ele foi na mesa de doce e catou um docinho lá, escondido. Estava indo tudo tão bem, irmãos. Aí eu fui lá, falei, Adam, meu filho, não pode pegar doce. Papai, ninguém viu. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, Adam, senta aqui, meu filho. Eu falei, Adam, Deus viu. Papai, Deus veio? Meu filho, Deus está em todo lugar. Enfim, não dava para ter um debate teológico ali no casamento, mas a gente tem que ensinar para eles desde pequeno, meus irmãos, que a obediência se deve por amor ao Senhor. Porque, meus irmãos, se a gente for ensinar nossos filhos que eles devem nos obedecer por amor a nós, deu ruim, porque nós somos falhos. E no momento em que a gente desagradar a eles, em que a gente disser um não, em que a gente tiver que corrigir eles de maneira mais severa, eles vão deixar de obedecer, porque esse amor, essa admiração por nós vai esfriar. Mas se nós ensinarmos para eles que essa obediência é primeiramente ao Senhor, e que o Senhor é perfeito e que Ele não pode ser desagradado, então estaremos fazendo um bom serviço. Então os filhos têm que obedecer aos seus pais por amor ao Senhor. É por isso que Paulo adiciona um motivo teológico aí nessa obediência, pois fazer isso
é agradável ao Senhor. Isso eleva a obediência a uma coisa que está acima de um dever familiar ou de uma norma cultural. É um ato de adoração a Deus. Filhos que obedecem aos seus pais demonstram, de fato, que tiveram uma vida transformada por Cristo, vivendo de maneira que reflete os valores do Evangelho dentro do seu lar. Em outras passagens, como Efésios 6, versos 2 e 3, Paulo menciona que a obediência aos pais traz bênçãos. Inclusive, ele faz isso, né, mencionando ali os 10 mandamentos, onde ele cita o primeiro mandamento com promessa. Então, meus irmãos, é algo tão forte, tão importante, que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra. Porém, meus irmãos, os filhos só são filhos obedientes se Cristo transformar o coração deles. E é por isso que nós temos que orar, irmãos. Orar e orar muito, muito, sem cessar. Porque todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, todas as nossas palavras, nossos castigos, nossas correções, tudo isso, meus irmãos, não tem valor algum se Cristo não transformar o coração dos nossos filhos. A gente pode fazer de tudo. Já coloquei até asa de cabeça para baixo, já fiz de tudo, irmãos. A gente vai escovar o dente, aí tem que começar a preparar umas 2 horas antes para poder escovar o dente. Raquel, me ajuda, Raquel. Me dá aí uma pasta de dente com gosto de chocolate, sei lá. E aí é todo um processo, e todo dia a gente tem que fazer alguma coisa, e tem dia que a gente está cansado, irmãos. E a gente tem que orar: Senhor, transforma esse coração para que Ele queira escovar o dente. E eu oro, meus irmãos, pelos meus filhos, porque eu sei como é difícil ser obediente. Olha o nosso relacionamento com Deus. É ou não é? E Tadeu que fala isso direto comigo, ele fala: cara, todas as vezes que eu vejo o Come desobedecendo, eu fico pensando em como Deus nos vê, e é exatamente isso. Nós somos muito piores que nossos filhos, no fim das contas. Porque nós somos pecadores determinados, né? E temos consciência disso, mas enfim, precisamos orar para que Cristo transforme o coração dos nossos filhos. Jesus, durante sua vida na terra, ele foi obediente aos seus pais terrenos. Você pode ler isso lá em Lucas, capítulo 2, verso 51. Mas principalmente ao Pai Celestial. Cristo é um modelo perfeito para os filhos, porque em tudo ele foi obediente a seu Pai. A obediência agrada ao Senhor porque reflete o caráter de Cristo, que é humilde e submisso ao seu Pai. Ensine isso para o seu filho. A obediência agrada ao Senhor porque isso reflete o caráter de Cristo na vida dele. Sem Cristo, a gente vê a rebelião contra a autoridade como um sinal de autonomia, é ou não é? A gente vê isso aí na nossa sociedade. Os filhos são desobedientes porque acham que isso faz deles rebeldes, né? Somos autônomos, não precisamos obedecer nossos pais. Nossos pais são retrógrados e não sei o quê, aquele discurso todo. Mas, meus irmãos, no fim das contas, quem paga o boleto é o pai e a mãe. A liberdade verdadeira está em honrar os pais como Deus ordenou. E esse princípio resgata tanto a família quanto a sociedade dessa bagunça que a gente vê nesse mundo de hoje. Irmãos, a coisa está tão feia que eu vi uma matéria esses dias que muitos filhos, estão levando seus pais para entrevistas de emprego. Olha aí, que coisa moderninha, né? Porque eles não conseguem se expressar, né? E eles não querem ser ali tomados por um patrão tirano. E eles levam os pais e as mães para... Não é assim, me deixa na porta, não. Ele leva para dentro da sala da entrevista. Porque hoje em dia, meus irmãos, tudo está muito, muito distante daquilo que Deus ordenou. Porque um filho que cresce em obediência a seus pais, que vê nos seus pais uma liderança, ele não vai ter dificuldade de entrar no trabalho e ver no seu chefe uma liderança, em se submeter a uma autoridade profissional. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar aos rudimentos da palavra de Deus
E principalmente ensinar nossos filhos que eles precisam obedecer aos seus pais por amor ao Senhor. Não por amor a nós primeiramente, mas por amor ao Senhor. Amém, irmãos? Alguma dúvida nesse ponto dos filhos? Não? Mas alguém tem dificuldade, irmão, de educar os filhos ou só? Ah, graças a Deus. Obrigado, gente. Me sinto melhor. Dando sequência, então, agora vem a parte dos pais, verso 21. Eu vou tentar correr aqui, porque o nosso horário está avançado. Onde ele diz, pais, não é porque eu quero fugir não, tá, irmãos? Da minha responsabilidade como pai, não. É por causa do horário mesmo. É que calhou bem nessa hora, né? Pais, não irritem os seus filhos, misericórdia, Senhor, para que eles não fiquem desanimados. Então, aqui Paulo mostra que, no contexto da nova vida em Cristo Jesus, a relação entre pais e filhos também é marcada pela pessoa de Cristo. E essa relação tem que ser transformada por amor e por graça. Ele corrige, então, possíveis abusos de autoridade paternal, destacando a importância de criar um ambiente familiar saudável e que reflita o caráter e o amor de Cristo. E ele diz, então, pais, não irritem os vossos filhos. E a palavra aqui, traduzida por irritar, ela tem essa intenção de provocar ou incitar os filhos à raiva, a deixar os filhos irados, à frustração ou a ressentimento. E essa provocação pode assumir muitas formas, como um abuso verbal, né? Críticas constantes, falta de coerência na disciplina, ou uma disciplina muito severa. Enfim, o texto nos chama a um equilíbrio para que na nossa correção, na nossa maneira de lidar com nossos filhos, a gente não irrite nossos filhos. Como eu disse, naquele contexto, os pais tinham poder quase que ilimitado sobre seus filhos, podendo discipliná-los das mais diversas maneiras. Os pais podiam rejeitar os seus filhos depois de grande, mandar embora e dizer que não quer mais. Os pais podiam escravizar os seus filhos, eles podiam, a partir de agora você é meu escravo, e tratar como um escravo. E muitos irmãos podiam até matar os seus filhos. Não era uma coisa assim, sabe, não era um escândalo, era uma coisa que poderia ser até comum em alguns lugares, os pais matando seus filhos. Então, Paulo entra aqui desafiando essa cultura e essas normas do seu tempo, trazendo Cristo mais uma vez para a equação e mostrando um novo tipo de relacionamento dos pais para com os filhos a partir de uma vida regenerada pelo poder de Deus. O Evangelho não apenas transforma os filhos, mas também transforma os pais. A autoridade paternal é uma mordomia, é uma função dada por Deus e deve ser exercida com cuidado, responsabilidade e temor do Senhor. Não podemos lidar com nossos filhos como se eles fossem nossas propriedades, como se eles fossem algo que nós possuímos e, portanto, a gente pode fazer o que quiser. Não, porque nossos filhos pertencem ao Senhor. Eles não são nossos em primeira instância, eles são do Senhor. A vida deles pertence ao Senhor. Se Deus, sendo santo e perfeito, age com misericórdia e graça conosco, seus filhos miseráveis e pecadores, quem somos nós, meus irmãos, para não demonstrar graça e misericórdia para os nossos filhos? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Precisamos melhorar muito, irmãos. Porque o resultado de pais tiranos, que agem com tirania sobre seus filhos, são filhos desanimados, como diz o texto, e filhos desanimados podem crescer inseguros, ressentidos, apáticos, afetando não apenas a sua relação com seus pais, mas também a sua visão de Deus como Pai Celestial. Quantas e quantas crianças não têm dificuldade de ver em Deus um Pai de amor, porque a sua figura paterna é uma figura complexa, é uma figura controversa, que agride, que fala alto, que só tem palavras que machucam, onde ela tem a sua figura paternal terrena, um pai que a trata com ódio, com ressentimento, com violência. Então, a sua figura paterna, a sua imagem de um pai não é um pai de amor. E aí, quando ela olha para as Escrituras, ela vê em Deus esse Deus tirano. E ela pensa, poxa, mas então eu tenho que servir a Deus por medo, igual obedeço ao meu pai por medo, porque senão eu vou sofrer as consequências. E a gente erra muito nisso quando a gente educa nossos filhos dizendo, olha,
Se você não obedecer, Deus vai te castigar. Meus irmãos, somos hereges. E Deus está lá, mas peraí, que é isso? Quer dizer que eu me sacrifiquei por você, dei minha vida por você e tu está educando teu filho assim? Meus irmãos, precisamos melhorar nossa relação com nossos filhos. Precisamos mostrar para eles uma relação de amor e que esse amor, então, deve gerar respeito, obediência. Eu sei que não é fácil, eu sou pai. Mas é o que a gente precisa fazer, irmãos. Porque é o que a palavra de Deus nos orienta. E eu acredito, meus irmãos, que essa é a verdade. E eu creio que você também crê nisso. Então é isso que precisamos fazer. Um ambiente familiar marcado por críticas constantes ou por disciplinas abusivas pode levar nossos filhos a rejeitar a autoridade, tanto nossa quanto a autoridade de Deus. E no fim, querendo criar filhos obedientes, nós podemos criar filhos rebeldes, que vão se desviar dos caminhos do Senhor, porque a figura que eles tiveram de um pai não foi de um pai de amor, mas de um pai de ódio, de violência. Lembre-se, Paulo não está rejeitando a disciplina, que é essencial para o crescimento dos filhos. A palavra de Deus diz isso, você pode ver depois, no próprio texto de Hebreus, capítulo 12, fala que Deus também disciplina seus filhos e que isso é um ato de amor. Mas é aí que está o ponto. A disciplina tem que ser um ato de amor. A disciplina que destrói, ela não leva a lugar nenhum, enquanto que a disciplina piedosa, ela edifica. Então, o papel dos pais que ressuscitaram com Cristo para uma nova vida é moldar o coração de seus filhos para que eles vivam em obediência ao Senhor, não em desânimo ou revolta. Quando os pais refletem o caráter de Deus no lar, eles criam um ambiente onde os filhos podem crescer em confiança, fé e alegria no Senhor. Cristo, como nosso Pai Celestial, assim como nosso Pai Celestial, é o exemplo perfeito, firme em disciplina, mas abundante em amor e graça. Em contraste com as ideologias que promovem métodos extremos de criação, onde ou você faz muito isso, ou você não faz nada disso, nós olhamos para o Evangelho, onde Deus nos ensina que temos que disciplinar, mas temos que dar amor. Temos que ser mansos e humildes para com nossos filhos, temos que ser ricos em misericórdia para com nossos filhos. Então, o Evangelho oferece uma educação equilibrada que transforma tanto pais quanto filhos. Meus irmãos, criar um ser humano não é fácil. Eu falo sobre isso com a Isabelle, que uma das coisas mais complexas para mim, de quando nossos filhos nasceram, é pensar que nós geramos 2 almas para a eternidade. Eles vão viver para sempre. Aonde? Não sabemos. Oro e creio que Cristo vai salvar meus filhos. Amém. E que eles vão viver junto comigo no paraíso. Mas são 2 almas que vão viver para sempre, irmãos. E nós estamos moldando 2 almas que vão viver eternamente. Que missão, não? É por isso, meus irmãos, que muitas pessoas, quando descobrem a gravidez, preferem enfiar um tubo lá no útero e arrancar a criança de lá. Porque criar um ser humano não é fácil. Tem gasto, tem tudo isso. Mas sabe o que dá satisfação, meus irmãos, é saber que nós estamos criando homens e mulheres para a glória de Deus. É saber que um dia nós vamos passar, nós que estamos aqui, vamos perecer. Nossa expectativa é que nossos filhos assumam o nosso lugar e que estejam aqui transmitindo a palavra de Deus com fidelidade, com amor. É uma tarefa muito difícil, meus irmãos, mas é possível com a ajuda de Cristo. Amém? Alguma dúvida nesse ponto, irmãos? Não? Vamos dar sequência, então. Agora, Paulo sai um pouquinho desse ambiente familiar. E não tanto porque, quando ele fala de servos aqui, boa parte desses servos aqui ele se refere são servos que viviam dentro das casas. Mas, principalmente para o nosso contexto, então, agora ele sai um pouco desse ambiente familiar, onde ele diz, a partir do verso 22, servos,
obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor de vocês, a quem vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Então, agora Paulo apresenta alguns princípios para o trabalho e os relacionamentos entre servos e senhores, fundamentados na nova vida de Cristo. Embora a escravidão fosse uma realidade social no contexto do Império Romano, Paulo não legitima esse sistema, mas transforma esse sistema ao introduzir uma ética centrada no Evangelho. Esses princípios transcendem o contexto histórico daquele momento e se aplicam aos relacionamentos entre servos e senhores de uma maneira que só Cristo pode operar e que as pessoas só podem agir dessa maneira se Cristo estiver no coração dessas pessoas. Afinal de contas, que servo, que escravo que serviria ao seu senhor dessa maneira, pensando que está se fazendo algo maior se Cristo não mudar o seu coração? E a palavra aqui, servos, se refere-se justamente aos escravos que constituíam uma grande parte da força do trabalho do Império Romano. E apesar da sua posição social inferior, Paulo dá aos servos uma dignidade espiritual ao instruí-los que, quando eles obedecem aos seus servos, eles estão agradando ao Senhor. Essa obediência é uma obediência abrangente, mas não cega. A única exceção é quando a ordem viola a palavra de Deus, porque a nossa obediência não é a homens, mas a Deus. Então, Paulo destaca também que esses senhores, e ele contrasta isso com o nosso Senhor, que é um Senhor celestial e que vive para sempre, e por isso devemos a Ele também a nossa obediência. E isso, essa compreensão, ajuda os servos a lembrar que a sua obediência final é a Cristo e não aos homens. Um bom empregado, empregados cristãos, são chamados a serem íntegros no seu trabalho, respeitando seus superiores como parte do seu testemunho na fé, sabendo que isso agrada ao Senhor, que obedecendo aos seus senhores, eles estão obedecendo em última instância ao próprio Deus. E ele diz, não servindo apenas sob vigilância, mas também mais de singeleza de coração, com simplicidade de coração, temendo ao Senhor. Paulo condena uma obediência superficial, uma obediência interesseira, que busca apenas agradar a olhos humanos. E ele exalta a sinceridade de um coração que está disposto a servir. De novo, muito parecido com o que Jesus ensina em Mateus 6, na relação do homem com Deus, onde o homem não tem que fazer atos de justiça para ser visto pelos homens, mas para ser visto por Deus. Aqui Paulo usa essa mesma lógica, mas falando da relação entre homem, entre servo e o seu senhor, dizendo, olha, o serviço de vocês não deve ser feito para que vocês ganhem elogios, para que vocês ganhem algum tipo de recompensa nesse mundo, mas por amor ao Senhor, para agradar ao Senhor. Trabalhar apenas quando tem alguém olhando revela uma ética de trabalho fraca. Aqui, pelo contrário, Paulo diz para que os servos trabalhassem com sinceridade de coração, o que significa trabalhar com integridade, com honestidade, com pureza de intenção. De novo, a motivação para o trabalho não é agradar homens, não é que você deve louvor ao seu patrão, que você deve louvor ao Senhor que te deu um trabalho, mas você deve louvor a Deus. Porque, em última instância, quem nos deu nosso trabalho, quem nos dá o sustento de cada dia, é o Senhor. Então, aqueles que ressuscitaram com Cristo têm que trabalhar com dedicação, mesmo quando não tem ninguém olhando, porque sabem que Cristo está olhando e porque eles servem, em última instância, ao Senhor, e para Ele é quem eles trabalham. Quantos aqui, meus irmãos, já não trabalharam, eu espero que você não seja essa pessoa, com aquelas pessoas que ficam o dia inteiro no português, morcegando, e aí quando chega o patrão, já caça logo um serviço ali desesperado, tem que fazer alguma coisa. Eu espero que você não seja essa pessoa.
mas que você tenha trabalhado com uma pessoa assim. E a pessoa só trabalha quando o chefe está perto, quando o chefe sai, né? Aí, Netflix, aquela coisa. Eu trabalho em home office, né, irmãos? Trabalho em casa. E por vezes é muito tentador isso, porque você está em casa e não tem ninguém te vendo. Apesar de que a Isabelle é minha chefe, né? Ela fica lá, ela faz a parte de supervisora da minha empresa. Mas às vezes é tentador, irmãos. Você, ainda mais quando a gente está assim num dia mais folgado, que as demandas já foram entregues. Mas, meus irmãos, nós temos que ter o discernimento de que nós estamos servindo a Deus. Isso é muito forte, irmãos. Isso muda completamente nossa relação profissional. E é por isso mesmo que Paulo diz: tudo quanto fizerem, faz de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Esse versículo é um chamado para transformar todas as tarefas, mesmo as mais simples ou as mais complexas. Mesmo que a nossos olhos seja uma coisa extremamente irrelevante, mas Paulo transforma tudo isso em um ato de adoração a Deus. Então, você que trabalha de ASG, Auxiliar de Serviços Gerais, o seu trabalho pode ser simples, mas ele também agrada ao Senhor. Assim como uma pessoa que, né, como o caso do nosso irmão Omar, por exemplo, que trabalha longe da família, é um trabalho tão sacrificial, onde ele fica ali distante e embarcado e passando por circunstâncias tão adversas. Assim como esse trabalho complexo também agrada ao Senhor. Porque tudo que fazemos, meus irmãos, deve ser feito para o Senhor. Trabalhar com excelência, com entusiasmo, com dedicação plena. A perspectiva cristã de trabalho, ela vê o trabalho não como um fardo, mas como uma oportunidade de glorificar a Deus. A gente tem a compreensão errada, meus irmãos, de que lá no Éden, quando o homem pecou, e quando Deus atribui o castigo do homem, o fato dele trabalhar agora com suor e com dores, que o trabalho é uma maldição. O trabalho não é uma maldição, irmãos. E digo mais, quando o Senhor estabeleceu o seu reino nesse mundo, a gente vai trabalhar. Né? A gente não vai ficar de rede, não. Né? Ouvindo aqui os anjos cantar enquanto a rede balança, a aguinha de coco. Meus irmãos, vai cortar a grama, vai fazer alguma coisa. Vai ter serviço no reino de Deus. Né? A gente vai ter tarefa para realizar, vai ter que catar fruta, sei lá, alguma coisa a gente vai fazer. Eu só não quero ter o trabalho que eu tenho hoje, Senhor, por favor. Imagina ter que ser designer do reino de Deus. Misericórdia. Tem um anjo aqui pedindo alteração. Meu Deus, livre o teu servo. Mas, meus irmãos, o trabalho não é um castigo, o trabalho é uma bênção. Antes da queda já havia trabalho. O homem já trabalhava. Então, meus irmãos, por mais doloroso que seja, tenha no seu trabalho, tenha a mentalidade de que o seu trabalho é um presente de Deus e que você deve trabalhar por amor ao Senhor. Porque quando um servo age dessa forma, ele entende que o seu maior benefício, entenda bem, hein, não é o salário. Ele não fica naquela angústia de trabalhar para conseguir o salário, aquela coisa. Meus irmãos, como dói isso, e como torna o nosso trabalho cansativo. Meu Deus, olha, esse mês parece que teve 400 dias. E finalmente amanhã, graças a Deus, acho que amanhã cai o dinheiro na conta. Mas, meus irmãos, quando a gente trabalha tendo o Senhor como nosso objetivo, agradar o Senhor como nosso objetivo, o nosso benefício maior nem é o salário, mas é a herança que nós aguardamos no Senhor. É a herança que recebemos do Senhor. É o fato de que o nosso trabalho glorifica o Senhor. Isso é para nós um motivo de maior prazer. Cientes de que nós vamos receber do Senhor a recompensa da sua herança, é o que diz o texto. E o que mais, meus irmãos, nós podemos exigir? Então, Paulo lembra aos servos de que a sua recompensa final não vem dos senhores terrenos, mas de Deus. A promessa da vida eterna
surpreendente aqui, porque no contexto romano, os escravos não tinham direito à herança. Eles morriam, ou seus parentes morriam, ou eles morriam e não podiam deixar nada, mas em Cristo eles se tornam co-herdeiros da promessa de Deus e também recebem a vida eterna, também recebem a herança. Porque se a gente voltar aí um pouquinho, Paulo vai dizer, lá no verso 11 do capítulo 3, aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. Então, Paulo lembra aos servos que a sua recompensa está em Deus, nosso Senhor. E na sequência, lá no verso 25, Paulo também vai lembrar que Deus é justo. E ele não faz distinção entre patrões e empregados. Todos serão julgados conforme suas ações. Isso inclui negligência, desonestidade, exploração no trabalho. Deus é o juiz final, meus irmãos, e ninguém escapará de sua justiça. E isso não é um aval para que o servo, deseje os juízos de Deus ao seu patrão, Aquele patrão mau, e você fica, Senhor, envia o teu juízo, Pai, agora sim, um raio na cabeça dele, meu Deus. Não é isso, irmãos, que o texto está dizendo. Porque não cabe a nós querer fazer justiça com o nosso próprio senso de justiça, que é injusto. Mas Deus é quem opera a justiça, e diante dele não há servo ou senhor, todos são a mesma coisa. E se um servo foi um servo mau, que de alguma forma debilitou ali o seu senhor, usurpou dele alguma coisa que não poderia, Naquele contexto, um servo que na sua colheita tirou uma parte para si sem comunicar ao seu senhor, que pegou uma parte do dinheiro do seu senhor para o seu próprio uso, ele vai ser julgado por isso. Porque se servimos em última instância ao Senhor, isso desagrada ao Senhor, bem como o Senhor que explora o seu servo e que tem alguma atitude exacerbada dessa exploração, muitas vezes usando da violência, etc., seja ela verbal ou física, ele também será julgado. Mas, meus irmãos, o juízo pertence a Deus. Então, Paulo transforma o conceito de trabalho ao centralizar esse conceito em Cristo. Para os servos e senhores do primeiro século, isso trazia um sentido de dignidade e de responsabilidade mútuos entre servos e senhores. Hoje, essa ética cristã, meus irmãos, continua sendo uma luz em um mundo onde o trabalho é frequentemente visto apenas como um meio de ganho pessoal ou exploração. Mas, meus irmãos, o trabalho é um meio de adoração e de glorificação a Deus. Cristo é o exemplo de um bom trabalho. Ele serviu, meus irmãos, nesse mundo, já falamos sobre isso. Ele serviu com excelência e com humildade. E temos que ter, meus irmãos, Cristo como a recompensa. Cristo nos ensina que o maior é aquele que serve. Mesmo em situações de injustiça, o trabalhador que coloca a sua esperança no Senhor encontra força e recompensa eterna. Essa ética, meus irmãos, transcende qualquer sistema humano e aponta para a suficiência de Cristo em transformar nossa perspectiva sobre o trabalho. O seu trabalho, o meu trabalho, em última instância, devem ser feitos para a glória de Deus. E como é difícil isso no nosso contexto brasileiro, Meus irmãos brasileiros parece que trabalham com ranço, com a má vontade, com a coisa. A gente, às vezes, vai, acaba que o nosso maior contato com as pessoas com outras pessoas que trabalham é em lojas, etc. E é difícil a gente ser bem atendido, irmãos? É tão difícil, a gente entra na loja, parece que a pessoa está ali fazendo um favor para você e, sabe, e às vezes com a cara amarrada e com aquela coisa, e tudo bem, às vezes a pessoa teve um dia mal, mas tem pessoa que é todo dia o dia mal, Mas, meus irmãos, uma pessoa que trabalha para a glória de Deus, ela trabalha feliz, ela trabalha contente. Não importa quantos sapatos a pessoa faça você pegar no estoque e não levar nenhum. Eu tinha muita vergonha de fazer isso quando eu ia na sapataria. Ficar, meu Deus, a pessoa vai descer tanto sapato e não vou comprar nenhum, meu Deus.
Mas, meus irmãos, o nosso trabalho é feito para o Senhor, e se esse é o nosso trabalho, vamos fazer com excelência. Seja lá qual for o seu trabalho, faça com excelência, sabendo que é para o Senhor, e que o Senhor tem visto o teu esforço, e Ele há de te recompensar por isso. Amém, irmãos? Amém. Cristo também redime o seu trabalho, e a nossa visão de trabalho. Alguma dúvida? Por fim, então, para a gente poder finalizar, o texto vai dizer: Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. Então, Paulo conclui a sua visão sobre a transformação que Cristo traz nas esferas da vida. Paulo desafia agora aos senhores, aos empregadores, a reavaliar a sua conduta à luz do senhorio de Cristo, introduzindo uma ética, de certo modo, revolucionária, baseada na justiça, na equidade e na consciência de que todos, independentemente da sua posição, estão debaixo da mesma autoridade, que é do Senhor. No mundo romano, os senhores tinham controle absoluto sobre seus servos. Eles podiam usar e abusar dos seus servos como bem quisessem, sem enfrentar qualquer tipo de restrição legal ou social. Muito parecido com o CLT hoje em dia. Brincadeira, irmãos, brincadeira. O comando de Paulo, meus irmãos, portanto, era desafiador para aquele contexto, porque ele chamava os senhores cristãos a adotar um padrão de conduta completamente diferente. Ele fala: olha, vocês têm que agir com justiça, e a palavra implica em tratar os servos de maneira reta, sem exploração ou abuso de poder. Paulo lembra que a justiça de Deus deve ser o padrão para essas relações. E ele diz: tratem com igualdade. Isso inclui um tratamento que considera o bem-estar dos servos, porque se o patrão quer o bem-estar dele, ele tem que querer o bem-estar dos seus servos. Paulo lembra, então, ele dá ênfase aqui, que, embora o sistema social da época fosse hierárquico, ele estabelece que deve existir um respeito e uma ética mútua que transcende esses padrões sociais, sabendo que, embora hajam nesse mundo a divisão de senhores e servos, todos estão debaixo de um senhorio, que é o senhorio de Cristo. Portanto, se em Cristo não há mais escravo ou livre, grego, judeu, bárbaro ou cita, então isso significa, meus irmãos, que nós devemos querer o bem mútuo um dos outros, sabendo que nós temos também um Senhor nos céus. Paulo equilibra essa relação entre senhores e servos, colocando todos debaixo da mesma submissão a Cristo. Ele muda o foco da autoridade humana para a soberania divina. Cristo é o Senhor de todos, e ninguém, nem mesmo senhores terrenos, independentes de quem seja, está acima da autoridade de Deus. Pode ser o dono da Globo, pode ser o dono da Boi Bom, né? Estou citando marcas aqui aleatórias. Pode ser quem for, meus irmãos, esse homem ou essa mulher deve submissão ao Senhor. Os senhores terrenos não devem usar a sua posição como uma oportunidade de exploração, mas como um chamado para refletir o caráter justo e compassivo de Deus, sabendo que Deus julgará com justiça os senhores que são chamados, que tratam os seus servos de maneira injusta. Os senhores devem tratar bem os seus servos, não como um ato de adoração aos seus servos, mas como um ato de adoração a Deus. Então, Paulo encerra essa sessão lembrando a todos que Cristo é o Senhor Supremo. A sua soberania redefine todas as relações humanas, entre mulher e marido, pais e filhos, senhores e servos. Não há, meus irmãos, 1 centímetro nesse mundo onde Cristo não olhe e diga: isso é meu. Essa frase não é minha, gostaria que fosse, mas é do Abraham Kuyper. Tudo pertence ao Senhor, tudo foi sujeito a Ele, inclusive o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho e os seus empregados. Amém, irmãos? Eu gostaria de concluir. Acho que não preciso fazer grandes aplicações, porque já foi bem claro aquilo que a gente foi estudando aqui ao decorrer da mensagem.
Mas só, meus irmãos, contextualizar um pouco para a gente que está chegando agora na época do Natal. Um momento, meus irmãos, onde a gente celebra a vinda de Cristo ao mundo, onde a gente celebra, meus irmãos, a luz de Deus que brilhou nas nossas trevas, a luz de Deus que veio aos homens e que ilumina cada área de nossas vidas, nossos relacionamentos, né, nosso casamento, nossa criação dos filhos, nossa relação profissional. Cristo ilumina cada uma dessas áreas. E no Natal nós celebramos essa encarnação desse Cristo que veio para redimir o seu povo e para redimir todas as áreas das nossas vidas. Esse é o ensinamento de Paulo em Colossenses 3. Ele nos mostra como a luz de Cristo ilumina tudo, toda a nossa vida. Tudo muda quando nos encontramos com o Senhor. E através de sua suficiência e senhorio, somos capacitados a viver como esposas, como maridos, como servos, como filhos e como pais melhores, compassivos, amorosos, graciosos, justos. O Evangelho nos chama, então, a abandonar o egoísmo, a frieza, que tantas vezes quebram os laços relacionais. E que nesse final de ano, meus irmãos, enquanto nós nos reunimos com familiares e amigos, que o menos importante seja aquilo que vamos comer, mas que o mais importante seja Cristo e como Ele afeta nossas relações. Que você possa trazer Cristo para a sua família, para a sua relação profissional, que esse final de ano você possa reatar laços familiares que foram rompidos pelo passar do tempo. Quantos pais que celebram o Natal longe dos seus filhos porque um não fala com o outro. Quantos maridos e esposas que vão passar esse Natal, embora juntos, mas distantes, porque o seu relacionamento está quebrado. Meus irmãos, eu desejo que esse final de ano seja um momento de reconciliação, onde você possa trazer Cristo de volta para cada área da sua vida. Que nesse final de ano não seja apenas uma comemoração simbólica, mas uma oportunidade real de colocar Cristo no centro de nossos lares, no nosso trabalho e em cada área de nossas vidas. E que ao olharmos para o exemplo de Jesus, que se humilhou para nos resgatar, que possamos seguir o seu modelo de amor sacrificial e vivermos para a sua glória. Portanto, esposa, se por algum momento você negou submissão ao seu marido, aproveite esse finalzinho de ano e busque a transformação pelo poder de Cristo. Marido, se você reconhece que tem falhado em amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, aproveite esse final de ano, reflita sobre isso e busque corrigir esse erro da sua vida. Busque ao Senhor para que Ele te ajude a viver esse amor sacrificial e que assim seja com filhos e pais, pais e filhos, empregados e empregadores, que a graça e a paz de Cristo estejam com cada um de vocês, nos seus lares, nas suas famílias, nos seus relacionamentos, e que Cristo, a luz que veio aos homens, ilumine cada um de vocês, cada um de nós, e cada uma das áreas de nossas vidas. Amém, irmãos? Peço perdão pelo horário que se estendeu, mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos Te louvar pela Tua palavra, pelo Teu amor e pela pessoa de Cristo que redime cada área de nossas vidas. Longe de Ti, Senhor, seriam impossíveis essas relações familiares, profissionais. Longe de Ti, Senhor, vamos falhar em tudo que fizermos, porque viveremos sem um referencial perfeito, que é o Senhor. Pai, eu peço que nessa manhã o Senhor venha restaurar os lares, que o Senhor venha trazer, Pai, a cada esposa que está aqui presente, a compreensão da sua missão no casamento, e que assim seja com cada marido, que o Senhor possa também relembrar, Senhor, aos maridos que estão aqui, qual é a missão deles nos seus lares, e que assim seja com os filhos, com os pais, com os servos, com os senhores, que possamos trazer o Senhor para cada área de nossas vidas, nos lembrando, Senhor, que aquilo que fazemos, em última instância, fazemos para a Tua glória. Que nossos casamentos Te glorifiquem, que a criação dos nossos filhos Te glorifiquem, que a nossa relação com nossos pais glorifiquem ao Senhor, que nosso trabalho Te glorifique e que também a maneira como lidamos com nossos servos também Te glorifique, Senhor. Porque o nosso compromisso maior é com a Tua glória, o nosso compromisso maior é com o Senhor. Nos ajude, nos capacite e que nossas vidas, Senhor, em tudo,
recebam a luz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.